A partir de agora, Aspirinios. Eu fiquei um tempinho procurando um texto bem lindo sobre sorrir, sorriso, riso, gargalhada, qualquer coisa que nos animasse e esquentasse os tamborins para apresentar a nossa convidada de hoje, mas não deu. Hoje está difícil para mim, Natália. Não sei como está aí para vocês, mas eu sei que toda conversa de Aspirinios acaba bem e me revigora. Então eu resolvi tocar aqui para o Zoom. Stella Rebeck é paulistana, mas vive no Rio desde 75. Tem formação em terapia corporal transsomática pelo Instituto Brasileiro de Biossíntese e em aconselhamento de dependência química, inclusive tabaco. É rigoloterapeuta pela Escola Internacional do Riso e do Bem-Estar da França e palestrante sobre compulsões na área da saúde. Ela tem dois livros publicados e segue em produção. Stella é a nossa primeira convidada com mais de 65 anos aqui nas Perennials. Afinal, a gente é perene. Stella, eu queria já partir para o riso, porque a Ellen Pomposelli nos sugeriu essa conversa e me disse que você é muito alta astral. E eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, estar perto de gente como você. Mas o seu áudio me dizendo que quando perdeu seu filho em 2014, ficou em stand-by por um tempo e que isso me fez pensar que sorrir é um ato de resistência. Você, inclusive, criou algumas técnicas pessoais para conseguir sair e voltar à sua produção, ao seu trabalho. Conta um pouquinho disso para a gente e seja bem-vinda. Boa noite ou boa tarde, não sei o que é. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem com o nascimento, né? É um espírito meu ser mais leve, mais alegre. Eu fui derrubada nesse espírito com várias perdas na família, mas a pior foi do meu filho, com 46 anos, na véspera de Natal. Então, isso foi um baque muito, muito grande e eu acredito muito na parte espiritual de cada pessoa, no autoconhecimento, para a gente poder entender um pouco dos mistérios da vida, né? E perder o meu filho foi uma coisa fora do normal da vida, que normalmente os pais morrem primeiro, mas para mim foi um teste bastante grande. E eu acho que eu falei para você que eu botei aqui no meu escritório uma foto dele, uma mostrando os dentes assim, porque ele tinha arrumado, tudo tá horroroso, mas aquele sorriso, e uma dele normalmente sorrindo. Então, eu olho muito para isso, porque se eu acreditar que existe um espírito, uma alma, e que ele pode estar me ouvindo, me vendo, ele não vai querer que eu esteja acabrunhada, morrendo disso ou daquilo, não é? E adoecendo, porque a tristeza adoece muito. E eu quero ter saúde, quero ser forte. Então eu procuro ser mais leve e encarar essas coisas mais pesadas da vida com mais leveza. Essa brincadeira de ter ido para a França fazer o curso foi só por curiosidade muito grande, porque eu acho que o brasileiro é muito alegre por si. Às vezes parece que a gente lá fora tem fama de hiena, porque passa por um monte de coisa e está sempre no samba, sempre rindo, sempre na cachaça. É muito interessante o nosso povo, é realmente muito naturalmente alegre. Basta uma cachaça coisa... é boa. E basta uma coisinha, né? Um motivo, nós brasileiros já conseguimos rir. E rir muito. Na França, eu aprendi, que me chocou, foi que 6% dos franceses jamais riram. Isso é tão grave. Uau! Coitados! E quando eu fui, já faz tempo, né? Uhum. Já faz tempo que eu fui.
já tem uns 8 anos. Eles jamais riram, é uma coisa trágica. Mas depois que eu fui, eu comecei a entender, os ouvindo e vendo televisão. A televisão fica falando de guerra o tempo inteiro. Os nenês nascem ouvindo a guerra que perderam, isso ou aquilo, os terrores da guerra, a fome, a sede, o frio. Como que, se tiver uma personalidade mais fechada, vai rir à toa igual a gente, né? Não dá. E ali naquela escola foi muito intensivo, porque eles ensinam o bem-estar a partir de todas as técnicas que eu aprendi aqui na formação corporal, né? Que é a dança, o movimento, a respiração, a meditação e como se diz, a visualização criativa. Então eles aplicam lá da forma deles. E depois eles põem técnicas para rir de propósito, rir forçadamente. E que eu percebi que a gente acaba rindo mesmo quando começa a forçar. E depois de uma semana mergulhada lá no riso francês, eu trouxe para cá algumas técnicas para usar com as famílias dos dependentes químicos, que são às vezes mais complicadas e mais sofridas do que o próprio dependente. E isso é uma verdade, porque o dependente, quando ainda está no início da sua carreira, ele está bem num oba-oba, depois é que vem o pior. E a família não, a família sofre de montão. Aplicando algumas técnicas nos grupos que eu formava, eles saíam com mais leveza e algumas ferramentas para poder levar para casa. Ô, Estela. Fernandinha, deixa eu te falar, seja bem-vinda, é uma alegria. Muito obrigada. É uma alegria, eu empolguei com a Estela e esqueci de te desejar, assim, uma né? Alegria. Tudo de bom, dizer que sua presença é luminosa, entendeu? Essas coisas, né? É isso. Das amigas. Vai lá, Eu amor. gosto de rir, gosto de rir. rir. Estela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou me falando aí sobre essa faculdade, vamos chamar assim, Faculdade do Riso na França, né? E eu fiquei me perguntando por que não tem aqui no Brasil, né? Essa faculdade só tem na França? Na verdade, ela me colocou como representante da escola aqui no Brasil. E quando eu voltei, em seguida meu filho morreu e eu esqueci o assunto completamente, entendeu? Eu não fiz mais nada a esse respeito. Aqui não tem. Aqui tem a formação de palhaço, que parece que é bastante interessante, que é uma das cadeiras da rigoloterapia. Tem o clown, né, o palhaço. Mas aqui a escola da rigoloterapia não tem. A representante sou eu e nunca fiz nada a esse respeito. Porque perdi o ânimo. Agora me dá uma canseira de pensar nisso, porque tem que formar grupos de novo e é difícil, mas não, né, ainda tenho tempo para isso. Sim. Entendi. Agora, é engraçado você falar, né, ensinar as pessoas a rirem. Eu nunca imaginei que tivesse uma técnica para isso, porque eu sempre achei que o riso fosse uma coisa espontânea. Sim, mas tem técnica. É muito engraçado isso. Porque, por exemplo, uma coisa boba, idiota, que eu aprendi. Eu gosto de rir, mas eu também sou grosseira quando quero. Eu tenho meus mau humores. Então, eu tenho horror a telefone tocando. É trauma. Então, quando o telefone tocava, eu atendia assim, alô? Aí a pessoa do outro lado, né? Já quer, nossa senhora, que horror. Aí eu aprendi a fazer assim, rir primeiro, alô? Outra pessoa, né, Estela? É outra pessoa. Mas isso Até muda o seu astral? Muda, porque eu dou risada de mim mesmo. Entendi. Eu estava comentando com a Estela e acho que já falei aqui nas Perennials em outra situação, que quando eu comecei a fazer rádio, eu não sou uma radialista como a Fernanda, eu sou uma jornalista que se mete eventualmente a fazer programetes de rádio. Mas quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma técnica, não sabia fazer nada disso, só tinha um texto bom que eu nem sabia se ia funcionar na rádio, porque era um texto, né, de jornal na época. E aí o meu chefe na rádio, o Kaiser, que é uma pessoa muito querida em Minas Gerais, né, entre o pessoal das rádios,
Ele falou comigo assim: Natália, é simples assim. Sorria enquanto você estiver lendo, que isso vai fazer diferença para quem está do outro lado. O que aconteceu? Em todas as rádios onde eu trabalhei, eu tinha fama de ser a colunista mais simpática. E às vezes eu chegava para gravar, estava num bad day, como eu hoje está melhorando, tá? Conversar com vocês. Mas eu tava num bad day e tal, e aí eu falava, gente, agora eu preciso gravar, lembrava do Kaiser, punha o sorriso. Depois que eu gravava, eu juro que eu saía melhor. Lógico. Plantava aquele sorriso ali, e aquilo calibrava minha voz, não sei se tem a ver com chakras, eu acho que pode ser que tenha, não é, Estela? Alguma coisa a ver com chakras. Enfim, eu sei que funcionava e funciona, pelo menos pra mim. Fernanda, é que você já é assim todo dia, querida. Então você não entende, entendeu? A técnica do Kaiser. Mas é isso. Tem a ver com toda essa energia corporal. Toda a nossa energia muda completamente, não são só os chakras, porque aí mudam os chakras todos, eles são ativados. A nossa energia muda completamente quando a gente começa a treinar isso. Outra técnica idiota é você acordar de manhã com aquela cara descabelada, né, de dormir mal ou dormir bem, chegar no espelho e dar um sorriso. Oi, Fernanda. Oi, Natália. Bom dia. Como vai? Ou você dá uma rosnada, ou você começa a rir da sua rosnada e você sorri. Quando você mostra os dentes para você, você faz uma plástica. Não é com essa... Não é rosnando. Não é rosnando, é sorrindo. Você faz uma plástica gratuita. Olha feio para você no espelho e olha sorrindo. Você pode ser bonita, feia, não interessa. Sorriu, iluminou, baixou a luz. Verdade. Baixou a luz. Como muda a voz, como muda o alô, como muda você falando, rindo. Muda tudo, porque muda a energia. Muda até as pessoas que estão à sua volta. Lógico, porque você se encheu de luz, de amor, de alegria, de tudo. É incrível isso. É um treino, porque nem todo dia a gente está numa boa, né? É verdade. Não. É por isso que eu acho que é poderoso isso, assim. Por exemplo, a Fernanda fazendo programa de rádio todo dia, eu acho que mesmo se ela acordar, assim, mais ou menos, ela se apruma, porque ela tem que entrar no ar, né? Então, por isso que eu acho que o isolamento... Eu sempre trabalhei isolada há muitos anos, eu não trabalho com grupos, né? E por isso eu acho que o isolamento tem feito as pessoas ficarem mais deprimidas. Porque quando você vai para o convívio, você é forçado a ter alguns protocolos. Não dá para você chegar no trabalho. Quer dizer, tem gente que chega, né, gente? Mas não dá para você chegar no trabalho com o mood que você estava lá com seu marido, com seus problemas, né? Então eu acho que obrigatoriamente, quando você vai para a sociedade, a praxe, né? É você chegar um pouco mais alegre, ou, né, mais equilibrado. Mas tem uma coisa também, a gente está muito sujeito ao externo, pelo outro lado. Explico. Semana passada, estava eu e o meu companheiro, né, de rádio, fazendo o programa, e de repente a gente recebeu no intervalo de um bloco para o outro uma mensagem, enfim, muito desagradável, que mexeu com os dois. Não era de público, não, era interno lá, de uma coisa que a gente tinha feito e tal. Os dois nós dois que entramos com a energia lá em cima. Nossa. Era visível quando nós dois voltamos do intervalo e quando a gente foi... E aí esse bloco, os dois estavam com a energia meio esquisita. Quando a gente teve um intervalo para o próximo bloco, nós dois olhamos para a cara do outro e falamos assim, não. Coloca um sorriso no rosto, a gente é capaz disso, entendeu? E bora lá, vamos voltar com a energia que a gente tava. E assim foi feito. Claro que quando acabou o programa, a gente saiu, fomos conversar e ver o que, né, por que tinha acontecido isso. Mas na hora, é uma técnica.
nós dois olhamos e falamos assim, não, a gente vai agora apresentar as coisas rindo. Porque o ouvinte não tem nada a ver com isso, né? A gente tá ali fazendo um programa de tarde, alto astral e tal. Mas assim, é muito doido mesmo essa história de você mesmo recebendo um estímulo externo que te deixa momentaneamente baixo astral, só o fato de você colocar meio um sorriso no rosto mesmo para apresentar ou para atender telefone ou para que seja qualquer, faz uma diferença. Então, faz toda a diferença. O mal da gente, o mal do ser humano, é não querer mudar essa energia, vamos chamar assim, mudar esse clima. A gente tem uma influência externa das notícias, das barbaridades que estão acontecendo, a gente se afunda tanto nisso, se empolga e só ouve, que não tem como a gente ter uma aura de luz. Não tem, a gente fica cinzona mesmo. E isso pega. Então isso pega muito, eu em você, o seu companheiro, tudo. A gente fica com baixo astral desgraçado. Quando você tem a intenção, como você fez, de mudar isso, é instantâneo. Muda. Você tira aquele... Você imagina assim, meu marido que fala sempre, quando ele estudava no colégio, o padre falava para ele que ele estava cheio de pecado e que eram bolotas pretas que entravam dentro dele, e que ele era cheio de bolotas pretas. Que horror! Jesus! No meu colégio era mais ou menos isso, não eram bolotas, eram manchas pretas. Nossa Senhora! Quando eu fui mexer e trabalhar com energia, a gente chama a luz do cosmos, né? E eu consigo visualizar as bolotas pretas dele sendo limpas, sabe? Indo embora. E as minhas cores cinzas e escuras com a luz do cosmos indo embora. Isso eu faço a visualização mesmo. Sem precisar fazer isso, só o fato de você ter intenção de mudar o assunto, as bolotas pretas vão embora. E você recebe a pura luz necessária, que é de nossa natureza, entendeu? Nós não temos a natureza de ficar na escuridão. A nossa natureza é luz. Nós somos luz. Nós somos células. Células são feitas de quê? De energia. Energia é luz. Energia nós pura. Nós somos luz. Energia pura. Então a gente troca com a nossa mente, com a nossa intenção. E aí você, menina, ficou iluminada, mudou o astral, conseguiu mudar dele e tocar para frente. É isso aí. Isso que a gente não tem consciência, sabe? A gente precisa ter mais consciência disso. Que a gente domina a nossa luz, o nosso humor, o nosso bem-estar, no final das contas, porque a escuridão de sempre das notícias, das dores, dos desamores, né? Nos trazem os chakras entupidos. Entupidos chakras, nossa energia adoece o corpo físico. Então dá úlcera, dá taquicardia, dá um monte de coisa. Dor na lombar, né? De montão. Aqui. Isso é um assunto para uma outra ocasião, porque é longo. É longo. Você falou uma das técnicas aí, eu acho que todo mundo deve estar a fim de saber algumas outras, né? Para o dia que não tiver fácil, nem olhando para o espelho e mostrando os dentes. Tem alguma outra coisa assim que seja praticável no dia a dia, Estela? Até que tem, porque o bom mesmo é você ter um grupo, porque um contagia o outro, né? Mas eu escrevi agora uma cartilha para tabaco, né? Uma cartilha que está no blog, porque é gratuito, então cada um pode ver. E uma das brincadeiras, quando dá compulsão, é você escolher uma música sua de infância, atual, que você quiser, e cantar de boca fechada. Até o parabéns para você. É uma coisa idiota. Gostei. É simples, idiota. Você fica no espelho assim. Aí você ri de você mesmo. Porque o negócio é rir de você mesmo. Porque você bota para fora isso. E nos grupos a gente canta com todos os tons, assim.
uma música que seja o parabéns para você é: você tá falando que nem criança, vai cantar que nem criança. Parabéns para você nessa data. Aí você vai cantar isso com muita raiva. Parabéns para você nesta data, querida. Aí você faz um teatro. Aí o grupo ri. E quando o grupo ri, contagia o outro que ri, e aí vai. Essa é a técnica grupal. E sai mais leves, né? Sempre, sempre, porque faz bem para o físico todo, faz bem para o coração, para diabetes, para pressão, para um monte de coisa. Só não pode ter ataque de riso quem acabou de ser operado, do baixo ventre, não pode. Né? Quem teve nenê cheio de ponto lá embaixo na cesárea também não deve. Verdade. Pode, né, ter um acidente com os pontos. Quem tem asma... Escape de xixi. Bom, isso não comum. É o merchandising da plenitude, hein, gente? Apesar não é só xixi. Mas, sai pum, solta sai pum. Essas coisas do corpo. E é natural, sabe? Faz parte não só da pessoa mais adulta, mais velha, mas do jovem também. Eu faço xixi na calça desde 12 anos. Começar a rir e pronto, não consegui me conter. Então, qualquer idade, entendeu? Porque eu penso que não há nada mais maravilhoso na vida, e eu falo isso porque eu realmente, Nath, sabe, eu realmente sou uma pessoa que gosto de rir. Para mim não há nada mais maravilhoso do que você estar vendo alguma coisa ou num grupo e você dá aquela gargalhada de chorar de rir. Quando a gente fala, eu chorei de rir, que você perde até o ar, sabe assim? Eu acho que isso, todo mundo tem que passar por isso, pelo menos algumas vezes na vida, porque não existe nada mais, gente, mais libertador, mais leve, que te deixe mais leve, talvez te economize aí um bom tempo de terapia, apesar de ser a favor de terapia, mas assim, te economiza aí uns meses você rir, né? Você rir com gosto. Você ri com gosto. Sem dúvida, mas sem dúvida. Eu faço terapia a vida inteira, por causa da minha condição mesmo. Sim. E o riso, é como eu falei, faz bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Uma brincadeira, se é que eu tenho tempo de falar, uma bobagem que aconteceu este fim de semana, lá em Araras, lá na Serra. Eu deitei no chão para ver se eu parava a minha dor na lombar. E coloquei um desses, esses espaguetes de piscina, né? Coloquei aqui na minha lombar e fiquei ali deitada vendo futebol com meu marido lá de baixo, vendo lá em cima futebol. E aí ele virou para mim e falou assim: eu preciso te falar uma coisa que a gente tem que fazer. Eu ajeitei aqui o espaguete nas minhas costas aqui, e falei, o que nós temos que fazer? Ele falou assim, esqueci. Eu tive um acesso de riso e ele também. Mas você acabou de falar, mas esqueci. É isso. E isso nos levou a brincar das coisas da cabeça com a idade. Eu falei, mas daqui a pouco você lembra. E aí a gente ria. E aí o riso, ele perde o controle, que é o acesso de riso. Perde o controle, você ri e não consegue parar. Aí chora, as lágrimas caem. É idiotice. É espontâneo. Aqui, então, Estela, estava olhando a sua história, as entrevistas que você deu, e eu acho que a gente agora pode falar de uma coisa que tem muito mais a ver, inclusive, com o que você tem feito hoje, né, do que a própria história da rigoloterapia. Eu tenho que falar bem devagar para não errar, tá, gente? Que é a questão dos vícios, né? Eu vi uma entrevista sua com a Lu Lacerda, falando da sua vida pregressa, que você teve, como é que a gente pode dizer? Vícios lícitos, né? Que fala na entrevista. Cigarro, álcool. E eu, que quase sempre cuido do Instagram das Perênios, estou sempre colocando mulheres tomando vinho, que é uma coisa que eu faço com frequência. E eu vi
agora uma matéria recente da Veja e tenho visto outras falando como o consumo de bebida alcoólica aumentou durante a pandemia, principalmente entre as mulheres. E eu falei, gente, Sim. a Estela pode falar um pouco disso pra gente, porque, né, é como você me disse lá na gravação sobre o seu filho, você falou, olha, eu poderia ter caído na bebida, eu poderia, mas eu optei por outra coisa. E a gente vive aqui, né, com essa brincadeira, it's wine time e tal, mas precisamos prestar atenção nisso, né? Até nessa desculpa que a gente tem, tá difícil, a pandemia tá aí, vamos tomar um vinho. Essa é sempre a minha desculpa. Graças a Deus eu consigo me controlar, mas a coisa pode ser bem mais complexa, né? E esse é um assunto também para lá de Deus me livre, né? Porque eu acredito que como ninguém sabe de onde vem o alcoolismo até hoje. Existem estudos, mas não sabe se é genético, se é adquirido, se é abuso com o tempo, ou se você nasce com a doença alcoólica. Eu não vi ninguém na minha família bêbado ou abusando. Não vi, apesar que meu pai era um fazendeiro, ele plantava café e tinha cana, e a sobra da cana ele fez um alambique. Porém, eu gostava desde cedo de cheirar o alambique, a cachaça, e depois eu gostava de tomar os restinhos das bebidas das visitas, as bebidas doces. E depois isso passou. Com o tempo, as coisas foram engrossando na minha vida, os sentimentos, etc. Eu abusei do uísque. E aí eu achei que lá em São Paulo, se eu me mudasse de cidade, eu iria parar de abusar. Abusar, ainda estou falando em abuso. Estou falando em alcoolismo. Uhum. E eu vim morar no Rio. Aqui, em vez de eu diminuir, achar que estava longe dos problemas de São Paulo, etc., eu trouxe meus 2 filhos, meus cachorros, e em vez de diminuir, eu fui aumentando, porque eu não trabalhei a parte emocional. Eu acho que essa parte fez muita falta mesmo, porque se eu trabalhasse essa Estela, eu ia falando palavrão, doidona, cheia de força, que pega os meninos pequenos, muda de cidade, bota no colégio, blá, 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 blá. Eu devia perceber que eu estava fazendo isso numa fuga geográfica enorme e com o coração apertado. Minha mãe tinha morrido, meu marido se separou de mim. Então, eu estava cheia de problema emocional, estava gorda. E então, eu bebi muito mais mesmo. E aí, a minha vida foi aumentando, porque a gente chama que é a doença do ainda. Isso é bem importante. Eu ainda não perdi o emprego, eu ainda não perdi o companheiro, eu ainda. E eu fui cheia de ainda e negando muitos anos. Até que o ainda chegou, eu perdi tudo e percebi que eu estava dominada pelo descontrole. Eu não tinha controle, eu não bebia dia de semana, só bebia final de semana, ainda estava no nível 2, que é uma doença lenta e progressiva. Eu estava no nível 2, que só bebia fim de semana porque era permitido, né? Só que no fim de semana eu percebia que perdi o controle. Quando eu começava a tomar uma bebida, eu não conseguia parar. Todo mundo parava. E eu queria mais e não sabia. Começou a me preocupar, porque eu não sabia por que eu precisava mais. E é uma preocupação que só o doente alcoólico tem. É a solidão e a preocupação que não demonstra. Sempre nega. Imagina, eu bebo, eu paro quando quiser. E aí eu descobri realmente que eu tinha essa compulsão tão violenta pelo álcool. Qualquer um. Só não bebi álcool Zulu 90 porque não precisei. Mas tomei muito vinho vagabundo, sangue de boi, tudo isso. Mudei de bebida, enfim. Percebi, um dia eu parei de negar
e entreguei os pontos, e realmente eu sou uma alcoólatra. Chamava alcoólatra, não chama mais. Alcoólatra é adoradores do álcool, né? Agora chama Agora chama alcoólico. Eu chamo de dependente do álcool. Como tem dependente de cigarro e de jogos, sexo, etc. Essa foi a minha caminhada, quando eu realmente percebi que todo mundo foi embora. O marido foi embora, os filhos foram embora para São Paulo. Eu fiquei aqui no Rio, morava numa casa lá em cima, no alto da, como é que chama lá, Vitória Régia, com 2 cachorros e um caseiro mais bêbado que eu. Então, foi assim, uma derrocada, uma coisa horrorosa. Oh, meu Deus! Foi muito triste mesmo. E fiquei muito tempo só. E ninguém queria mais falar comigo ou estar comigo. Eu era desagradável, era muito desagradável. Apesar de que tinha um lado formidável. Eu pintava quadros melhor, eu cantava no violão melhor, eu dançava melhor, tudo melhor. Até chegar num ponto de bastante álcool que já estava falando mole e as pernas não estavam ajudando. Aí é que eu me tornava inconveniente e entrava na culpa, na vergonha. Aí chegou um belo dia, depois de anos e anos e anos nessa lenha, eu resolvi parar. E fui com as minhas perninhas para os Alcoólicos Anônimos de Copacabana. Isso foi em 1986, faz tempo aberto. Lá foi um milagre. O milagre aconteceu e eu nunca mais bebi desde lá. Nem uma cervejinha, nem um vinhozinho, nada. Porque se eu puser Porque se eu puser na boca hoje eu fico num. Mas amanhã ou depois eu vou tomar todas, porque volta a compulsão, volta a doença. Então, para eu segurar a minha onda, que a minha família toda bebia, ou bebe, meu marido não bebe mais também, eu me dediquei ao estudo disso e outros caminhos de espiritualidade, de análise, terapia, etc. E estou aqui falando com você hoje. Ai, que lindo, que bom, Nossa. Né? Parece que foi outra encarnação, né, Estela? Tem hora que tem umas coisas que parece que estão tão distantes de mim que eu falo, nossa, parece que foi em outra encarnação. Tendo vivido nesta mesma vida, né? Mas tá tão Mas é distante, bom quando a vida dá uma segunda chance, né? Na verdade, não é nem a vida, né, Estela? Acho que é a gente, né? A gente toma consciência e se dá uma segunda chance, né? Acho que a gente precisa ter essa consciência muito grande, assim, que você pode se dar essa segunda chance, né? De reconstruir sua vida, de reconstruir seus paradigmas, seus parâmetros, reconstruir sua família, reconstruir tudo, né? A gente tem esse direito, né? A gente tem esse direito. E tem a escolha. A escolha. Só que eu acho que a minha escolha não foi sozinha. Eu levei um empurrão do divino muito grande. Mas isso eu não tenho dúvida. Eu custei acreditar em Deus, custei muita coisa. Mas quando eu olho esse dia que eu resolvi ir para o AA, eu acordei de manhã com a cara mais limpa do mundo. Eu tinha os cabelos pretos, compridos, era bonita. E normalmente eu acordava de ressaca, os cabelos desgrenhados e tal. Aquele dia eu acordei e eu estava tão bonita, os cabelos arrumados. Eu me olhei, eu estava rosada, assim, não tinha cara de ressaca. E eu peguei o carro e fui. Então, não fui sozinha, porque não é possível. Até então, eu estava me achando, negando tudo. E então, eu tive o auxílio divino, sim. Não sei se de Deus, se do anjo da guarda, se de ancestrais, dos anjos, eu não sei. Eu sei que eu fui e lá fiquei. E, então, é possível. Você está aqui como prova disso. E ainda, depois disso tudo, ainda está ensinando a gente a rir. É maravilhoso. Maravilhosa demais, né, gente? É maravilhoso. Mas é vocês me acham maravilhosas por um motivo só. Porque vocês são maravilhosas. Senão vocês não veriam nenhuma maravilha em mim. Pode acreditar nisso. Estela! É verdade. Sua linda. Que bom, né? Sua linda. É espelho, né? É espelho. É espelho. É isso. Que lindo.
Que lindo, a gente podia ficar aqui mais horas conversando. Acho também que Estela é uma super candidata pra gente fazer uma live, porque a gente pode, na live, fazer exercícios do riso. A Fernanda canta com voz de bebê e eu canto com voz agressiva. Maravilha, maravilha. Por exemplo. Né? Ué. Que tal? Vamos, gente. Fechado. Tô precisando rir. Fechado. Tô precisando desopilar. Fechado. Mas então a gente já vai para as Sim. dicas, é isso? É porque James hoje não falou. Sim, já e eu tá tô nas sem dicas. contar o tempo. Dicas Aspirinios. Então vamos para as dicas. E Estela, você tem alguma dica ou várias dicas? Pode ser para rir, para chorar, mas dicas boas, pode ser, né, um filme, um livro, um TED, enfim, um Instagram. Olha, eu não sou muito ligada nessas coisas, não, acho tudo muito complicado. Mas eu tenho ouvido muito uma filósofa, acho que ela chama Ana Lúcia, qualquer coisa assim, que eu adoro ouvi-la. Daqui a pouco eu lembro do nome dela. Todo mundo conhece, eu não conhecia, agora conheço. Ela é filósofa. Ana Lúcia. Ela de cabelo preto? Ela não é muito assim, muito bonitinha. Ela eu já acho que eu já comecei a seguir, aí depois eu dei unfollow, peraí que eu vou ela achar. é muito... Mas pode seguir com a sua dica. Ela é uma dica, viu? Eu acho ela formidável. A outra dica que é fundamental é música. É fundamental a música na nossa vida. A música é tudo. E tem a música até para chorar, para a gente botar para fora. É o kit choro. O kit choro é ótimo. Você junta... Agora tem Deezer, não sei o que, esse negócio. Você junta todas as músicas que te levam aos momentos antigos, melancólicos, e toca botar essas músicas e toca chorar. Porque o riso é o oposto do choro. Se não chorar, tá guardando, né? E é isso. E o último livro que eu li que me deixou encantada, absolutamente encantada, foi Torto Arado, de um escritor novo, baiano, formidável, eu adorei. Porque é muito atual e muito antigo, vamos dizer assim, o que ele escreve, na época que ele escreve antigo. Mas o livro é super atual e bem escrito. E é isso, acho que... E rezar, Dicas viu, ótimas. gente? É rezar. Rezar. Rezar com verdade, não é ficar repetindo a Ave Maria. É rezar e falar com Deus num estado meditativo, num estado de silêncio total, silêncio da alma, para a gente entrar em conexão com o tal do cosmos, para a gente receber a luz, para tirar nossas bolotas pretas, entendeu? Show bolota preta, né? Por acaso a filósofa é Lúcia Helena Galvão? Isso, Lúcia Helena Galvão. Super indicada mesmo, super indicada. Eu falei que dei unfollow, mas é mentira, ela continua aqui na minha timeline. Ela é boa. Fala super bem, vou prestar mais atenção. Fernandinha, quer dar sua dica? Gente, eu vou dar uma dica. Eu tava aqui lembrando de algum filme que eu ri com vontade, alguma coisa assim que eu realmente gosto pra dar uma desopilada. E eu descobri que o Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, Monty Python é um grupo inglês de comédia antigo, dos anos 70, que eu já falei aqui, eu sempre falo deles, eu amo o Monty Python. E eu descobri que tá na Netflix. Então, Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado é a história do rei Arthur, que vai em busca do Santo Graal, né? E aí ele tem lá a história é a história do rei Arthur, que ele tem lá o Lancelot, né? E aí tem o Sir, não sei o que não é... O Lancelot, que é o bravo, o outro fulano de tal, que não nem tão bravo assim. Enfim, eles fazem uma paródia, assim como eles fizeram com a vida de Brian, também, que é não é uma paródia, mas eles fazem um paralelo, né? Brian nasceu na mesma época que Jesus, no mesmo dia. E aí eles contam como foi a vida de Brian. Então, assim... Se tiver na Netflix também, eu aconselho o Monty Python, A Vida de Brian. E
e Em Busca do Cálice Sagrado. Muito bom. Olha só, eu fiquei tentando lembrar, né, qual o último filme que me fez rir. Eu tenho uma predileção por filme romântico, né? Eu sou uma romântica não confessa. Então, nos últimos tempos eu tenho visto qualquer coisa que se parece com Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, qualquer coisa que lembre Jane Austen, ainda que seja assim a pior versão de Jane Austen, eu tô lá assistindo. Tô assistindo, por exemplo, o tal do Poldark, que é uma série inglesa que tá no Globoplay e que se passa lá no século XIX, começo do século XIX, numa região da Inglaterra que eu amo e que eu queria morar, que é a Cornualha. Mas a história do tal do Ross, que é é o vilão, mentira, é o herói da história, que é daqueles heróis assim de Jane Austen, só que não, né? Gatésimos, ele sofre, ele passa um perrengue na vida, e eu falo assim, no próximo episódio, se ele não sair do perrengue, eu vou parar de assistir. Já tô na 2ª temporada, continuo assistindo, só que não é a coisa de maratonar, não. Ele tá no perrengue, gente, mas ele é tão bonito, ele é tão vigoroso, e ele é tão justo com os outros, que você fala assim, não, ele vai, e ele não vai. Vamos ver, né? Vai, assim, já tô chegando no fim da segunda. Vai. Eu acho que Ross vai, porque senão eu perdi esse tempo todo. Bora, vai. E como tem a produção da BBC, tudo que tem um selinho da BBC, eu respeito pacas. Eu também. Mas aí, lembrando aqui de catálogo de Netflix, que é mais, né, todo mundo tem, é mais comum que as pessoas tenham. Eu acho que é um filme que sempre vale, eu acho que sempre verei como se fosse a primeira vez. É Toque, 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 né? Que é um filme espanhol, que acho que foi um dos últimos filmes que me fez passar mal de rir. Né? Eu passei mal de rir com Toque, Toque, Toque. Pelo amor de Deus. Esse filme, eu vou ver ele de novo, Nath. Você assistiu, Estela? Assiste, porque é muito bom. Eu vou assistir Monty Python hoje e você assiste Toque, Toque, Toque. Porque... né, assim, basicamente a história que são pessoas todas com toque, né, personagens engraçadésimos, cada um com um perfil muito absurdo. Esse filme é muito bom. Que trabalha no laboratório e tem toque de germe, então ela vai ao banheiro para ela conseguir fazer xixi, uma dificuldade, porque ela não pode pôr a mão na maçaneta. Né? Aí tem o outro que pula quando ele anda na calçada, né? Porque ele não pode pisar na linha. Enfim, tem personagens absurdos. Eu acho que a melhor personagem é a Rosie de Palma, que volta em casa 700 vezes porque ela esqueceu de fechar a porta, porque ela esqueceu do santo. E aí ela tá dentro do ônibus, ela lembra de um negócio até chegar na consulta, é um curso. Ai, Deus. Então, é um elenco maravilhoso. E o ator principal é o Oscar Martínez, ou Oscar Martinez, eu nunca sei como é que se pronuncia, que é um ator argentino, que eu amo. E, assim, dos mais divertidos, todo filme com ele, vale a pena. Toque, 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 tá na Netflix. E é aquele filme que eu acho que eu já devo ter assistido umas 6 vezes. Tá na hora de assistir de novo. Um ótimo também, agora né? que eu lembrei, Um Banho de Vida. Um Banho de Vida também é muito divertido. Não é engraçadíssimo como Toque, 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 mas também é muito divertido. É muito legal também. Lembrei de outro, gente. Elvira. Elvira é muito louca, ela quer arrumar um namorado. Elvira, deixa eu ver se Elvira continua na Netflix, tá? Porque se tiver, eu agora não vou ter aquela capacidade de falar assim, de resumir o filme, porque já tem um tempo que eu assisti. Just Watch. Deixa eu ver aqui. Gente, olha, sempre quando tiverem dúvidas, a gente vive indicando, né, Fernandinha? É só olhar lá no Just Watch. Eu tava até olhando aqui um filme que me fez rir muito na vida, quando eu terminei um relacionamento há muitos anos, que eu era muito apaixonada, lá se vão 20 anos, que era O Monstro com Roberto Benigni. Só que não está disponível em nenhum streaming. A maioria dos bons filmes não está assim. Não tem jantar de graça, né, gente, na vida. O filme que eu queria, Elvira, da Netflix. Peraí. Elvira é outro filme espanhol que está disponível na Netflix.
Ela tem uma briga com o marido e ele vai comprar cigarro, nunca mais volta, e ela é muito louca mesmo. Assim, é um filme muito divertido. Infelizmente, não sei contar detalhes no momento. Fica mas a dica. Se for ruim, pode me xingar no DM. É isso? É isso, gente. Fernandinha, faz o finalzinho. Gente, o finalzinho é isso. Agradecer a nossa apoiadora, né? Oficina 161. Design, branding, em que todas as proprietárias, as designers são perennials como nós. São fodas, são maravilhosas. Estão juntas aí. Carol, um beijo pra você, aproveitando. E é isso. Se quiser nos convidar para rir. Pra rir, a gente quer rir junto. Mas a gente não participa de mêsversário nem de chá de revelação. Chá de revelação. Isso é só a Fernanda. Se quiser contratar a Fernanda à parte. Aliás, nessa época agora, uma outra dica, gente, é acompanhar o Sensacionalista pelo Instagram. O Sensacionalista essa semana colocou que a galera resolveu fazer chá de revelação das vacinas só depois que a pessoa for vacinada, porque a galera tá querendo saber antes que vacina que é, entendeu? Para se vacinar. Então, é isso. São sommeliers da vacina, né? Que tá rolando agora essa profissão nova então é aí. Isso, perennials. Sommelier de vacina. Gente, procura a gente no Instagram, é mais fácil, tá? Mas o e-mail é falecom@asperennials.com.br. Isso aí. E é isso aí. Estela, seu Instagram, qual a melhor maneira de te encontrarem, de te encontrarmos? Eu acho que o meu Instagram deve chamar Estela de Barros Rebeque, eu também não sei. Não é Estela Oca, não? Não é Estela Oca, não? Deixa eu ver. Estela Oca. Estela Oca é o blog que eu tenho, onde tem a cartilha. Estela e no Instagram também você é Estela Oca. Estela com 2 L's. Obrigada. Oca. Oca do índio, gente. Só para ficar fácil de saber. É a Oficina do Corpo e da Alma. Então pronto. Oca. Então tá tudo certo. Então maravilhoso. Tá no Instagram. E tá no blog. Gente, muito obrigada. Obrigada a James também, tá? Que me ensinou. Até agradeço ao meu personal, meu fisioterapeuta, que botou isso todo mundo funcionando. junto. E agradeço muitíssimo. Muito a vocês. Nossa, que agradecemos. Foi uma delícia. Foi uma bom, delícia né? mesmo. Obrigada, me botou querido. Assim, com muita autoestima. Estela, mas você merece. Você merece. Você foi muito recomendada. Tá bom. Tá bom. Isso. A Ellen é muito gracinha mesmo. Ela é demais. Então, beijo, gente. Toca pra Savassi, né? Toca pra Savassi. Toca pro Rio de Janeiro. Pra onde que a gente pode ir no Rio de Janeiro, que é bom, hein? Eu não sei. Pra praia. Pra praia. Toca pra praia. Entendeu? A gente vai encontrar com a Estela, a gente vai rir junta. Isso. Tá bom. Beijo, queridas. Obrigada. Beijo.